Isaías 38. Diz a palavra do Senhor: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele, Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade, com inteireza no meu decoração, inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Isto te será da parte do Senhor, como um sinal de que o Senhor cumprirá o que promete. Amém? Amém. Senhor Deus, amém. É uma passagem sobre Ezequias, uma passagem sobre uma prova, na verdade, uma prova, uma misericórdia e um ouvir, do Senhor. Agora, o que chama a atenção para nós? Que naqueles dias, a Bíblia diz, naqueles dias, hoje nós podemos dizer nos nossos dias, que os dias de Ezequias foi para o tempo dele, a era dele. Hoje nós temos a nossa era. O mesmo Deus que visitou Ezequias visita nós hoje. O mesmo Deus que opera lá está operando aqui hoje. O mesmo Deus que Ezequias clamou, nós estamos clamando. O mesmo Deus que o povo, os profetas criam, nós queremos também. Quer dizer que nós temos, amém, uma oportunidade a cada dia, irmãos, de nos colocar na presença e orar e buscar em Deus. E a Bíblia diz que naqueles dias de Ezequias adoeceu de uma enfermidade de morte. Você vê, amado irmão, que nem sempre uma enfermidade, mesmo que ela seja de morte, como nesse caso, ela é para que a pessoa, vamos dizer assim, como é que eu vou colocar, que a pessoa possa desanimar, que ela possa desistir. Porque geralmente quando vem uma enfermidade, a primeira coisa que nós sabemos, lógico, que hoje, pela palavra, pela mensagem do profeta, é que tudo que é enfermidade é um demônio, né? Mas nós temos que também ter a sabedoria e saber que também Satanás, ele é empregado de Deus, é o cachorrinho de Deus. E Deus às vezes usa ele para atacar uma pessoa quando ela está distante de Deus, para que ela possa se voltar para Deus. Porque enquanto está tudo bem, as pessoas hoje muitas vezes não se preocupam. Você pode ver, mas quando as coisas acontecem, aí a primeira coisa que a pessoa lembra é: ah, Deus, eis-me aqui, Senhor.
Mas nós perguntamos para Deus, mas muitas vezes nós não paramos para meditar. Será que quando uma pessoa ela fica enferma, amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, ela pode pedir para Deus curar aquela enfermidade? Será que ela pode crer, amém, de todo o seu coração, que a sua oração vai ser ouvida? A Bíblia diz que sim, mas sempre tem que haver também uma consciência nossa, porque nada veio por uma causa. Você vê que o rei aqui, Ezequias, ele adoeceu de uma enfermidade para morrer. Mas como nós lemos ali, um pouquinho adiante, ele era uma pessoa que, como diz assim, ele tinha um crédito com Deus pela vida vivida dele. Tanto é que ali embaixo ele diz assim: ó Senhor, eu sempre fui uma pessoa honesta e reta, ele fala. Vou seguir aqui para nós podermos entender melhor, né? Para não falar de mim. Uma enfermidade de morte, mortal, veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Quem que é o nosso profeta dos profetas hoje? Primeiramente é o Senhor Jesus. Ele é o profeta dos profetas, Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que o profeta ele não vem se não é para nos ajudar, se não é para nos alertar. O profeta ela vem para quando a coisa está ruim, quando a coisa está meio escura. Porque o profeta ele traz a visão de Deus. O profeta ele é diferente do dom do profeta. Você pode ter um dom de profeta, mas ser o profeta é diferente. Então há uma diferença. Então hoje nós temos, amém, o Senhor Jesus Cristo, que é o profeta dos profetas, e nós temos o profeta, amém, de Malaquias 10:7, que é o irmão Branham, que vem trazendo para nós, amém, abrindo a nossa visão para que nós pudéssemos enxergar um pouco melhor aquilo que os religiosos lá do passado nos cegaram. Mas o profeta ele chega sempre quando a coisa está com algum problema. Mas ele chega com duas notícias: a boa e a ruim, como a gente costuma dizer, né? Qual que tu quer ouvir primeiro, a boa ou a ruim? As pessoas dizem assim: eu quero ouvir a boa. Eu quero ouvir a boa. Mas aí você me pergunta: mas irmão Rodinho, por que tem a ruim? Por que tem a ruim? Porque a ruim é porque quando o profeta chega, a palavra de Deus chega, o profeta chega, irmão, é porque nós estamos com a nossa casa com algum problema. Alguma coisa não está bem. E ele tem que chamar nós. Tem que dar vamos colocar, sacudir nós, mexer, despertar. Então ele chegou ao profeta, amém, aqui, e ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Mas como se o homem disse que era um homem justo, estava tudo certinho, estava tudo, não tinha problema nenhum, não era da casa material dele, como o tempo era da casa espiritual dele. Porque muitas vezes nós falamos, as pessoas falam assim, eu vejo muitas pessoas pregar assim, muitas das denominações, o pastor, para ser pastor, ele tem que pôr a casa dele em ordem para depois ele pregar. De fato, mas a casa primeiro que ele tem que pôr em ordem é dele, dentro dele. É a vida vivida, amém, é o testemunho, é vigiar, é orar. E nós sabemos, irmãos, que hoje ser um homem, uma mulher de Deus, porque pastor, irmãos, apenas é um título para nós, mas somos todos irmãos em Cristo Jesus. Nós temos que entender, amém, que cargo não vai salvar ninguém, que título não vai salvar ninguém, porque quando nós chegar perante o Rei dos Reis, seja quem for, pastor, profeta, apóstolo, vai ter que estar diante dele. E a Bíblia diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus. Então muitas vezes quando as pessoas hoje têm um cargo, elas se acham um pouco mais poderosas. Eu sou pastor, né? Não, nós somos irmãos. Devemos sim honrar, como a Bíblia diz, né? Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, quem recebe um pastor, honrar o ministério daquele homem, sim, mas nunca engrandecer aquele homem, porque aí você acaba
se complicando, você acaba idolatrando a pessoa muitas vezes, sem ela querer. Porque o meu pastor, porque o meu profeta, não, e o meu Jesus, onde é que ele fica? Meu Jesus, porque todos nós, inclusive os profetas, os apóstolos que já partiram, né, que estão com o Senhor hoje, por que eles estão lá? Porque eles foram, primeiramente, obedientes. Vieram como nós, numa vida normal, o ser humano, nesse corpo, mas quando se encontraram com a palavra, a profecia daquela era, daquele tempo, algo mudou. E tem, quando você se encontra, eu me encontro com a profecia de Jesus que diz: quem crê e for batizado será salvo. Eu me encontrei com a palavra. Quem crê, ele não diz, não é obrigado a batizar para ser salvo. Quem crê, não é obrigado. E ele diz, a palavra do Senhor Jesus está bem trazendo: vinde a mim, vinde a mim. Não é eu vou te pegar pelo pescoço e vou te trazer aqui, não. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, quando o profeta chegou, Isaías chegou ali para Ezequias, tu vai morrer, Agora tu imagina o Deus enviar um anjo para você e diz: acabou, tu vai morrer. Primeira coisa que nós, sabe como é que nós ia reagir hoje? Está louco, Deus, porque não sei o quê, como é que nós ia arrumar um monte de argumento, talvez não ia. Mas olha a sabedoria, quando você tem um discernimento, olha, põe a tua casa em ordem. Quando o anjo falou para isso para ele, irmão, acho que ele fez um filme na casa dele. Que será? Que o Timóteo sido, como o jovem rico, né? Tenho sido bom. Eu tenho dado meus dízimos na obra, eu tenho feito o Senhor. Mas tem uma coisa que te falta aí. Mas o que, Senhor? Não falta nada. Vende tudo que tu tem e dá aos pobres, e tu terá um tesouro no céu. Olha só. Aí pesou no coração. Se nós trazermos um pouquinho, vou trazer um pouquinho para o material espiritual. Hoje o maior tesouro que nós temos é a vida eterna, é ou não é? Deus, quantas vezes Deus chega para cada um de nós assim, e nós temos um tesouro no céu, e nós temos um tesouro que nós achamos aqui, que é o prazer nosso do mundo, das coisas do mundo, que a gente vive aqui. Quando Deus chega para nós assim, tu conhece Deus? Conheço Deus. Eu conheço Deus. Tu tem fé em Deus? Eu tenho fé em Deus. Eu não perco. Estou sempre na igreja, até dou mais bola com uma pessoa, eu sou bonzinho, eu não brinco, eu não faço nada de errado. Meu Deus! Aí Jesus fala assim para ti: larga todas as coisas desse mundo que eu te darei um lugar no céu. Jesus, mas daí eu não posso mais beber? Não, tu quer beber? Eu não disse que tu não pode beber. Eu disse para te largar. Mas Jesus, eu não posso mais trair a minha esposa? Eu não disse para te não trair, eu disse para te largar as coisas. E te prender. E aí isso pesa às vezes. Essa semana eu estava ali no trabalho, falando com um irmão, também um irmão lá de Considere, e ele falou assim, estavam conversando de Jesus, eles mais o outro, falou assim: porque o maior pecado é prostituição, isso aqui vai para o inferno. Tipo, ninguém coloca ninguém no inferno, ninguém tira. Falei: pecado, o maior pecado não é matar, roubar, beber, adulterar. Isso é atributos da nossa carne. Nós fizemos isso porque a nossa carne é desejo. Por isso que a maior luta minha e tua é contra a nossa carne. A carne quer levar nós para as coisas erradas. A carne quer sustentar a carne, não é assim? Amanhã é domingo, muitos dizem: amanhã eu faço aquela costela bonita lá. A carne está pedindo carne. Não é assim? Vou fazer a minha maionese, ok e tal. Muitos dizem: amanhã eu vou comer uma sopinha de oliva que eu gosto. Não é assim? Aí eu falei: o maior pecado, a palavra de Deus, que é incredulidade.
é não crer. Mas eu creio, quem é que diz que eu não creio? Então obedece. Tá, então lê aí para mim. Aí você lê para a pessoa. Você lê para a pessoa. Mas eu acho assim, ó, que talvez não mas sabe, isso aqui era lá, Velho Testamento. Não, isso aqui é Novo Testamento, isso aqui. Eu vejo muitas pessoas debater muito falar sobre dízimo, essas coisas, que ninguém gosta que fale, né? Ninguém gosta, né? Tocou no bolso do brasileiro e ficou bravo, né? Porque isso aqui não precisa mais dar dízimo. E fala, esse dia até eu falei com alguém para os irmãos. Em partes eu concordo, em partes não. Só que ninguém fala ao contrário. Quando a pessoa vai lá, pega o dinheiro dela e bota tudo no joguinho do tigrinho. Todo o salário da semana. Quando é para a igreja, criticam, né? Meu Deus, eu acho que isso até né? Agora para fazer coisas. Sempre tem um argumento. Sempre tem. Mas daí as pessoas pensam assim, quer dizer, que, vamos supor assim, para a obra do Senhor, todo mundo critica, ou coloca um problema. Mas para dar na mão de Satanás, ninguém critica. Porque quando a pessoa vai lá num baile, e ela gasta, sei lá, o valor que ela quiser, um dia a gente já foi assim, e dá naquele baile lá, ela vai lá para se divertir, né? Primeiro intuito é se divertir. Não é assim? Ela se divertir. Aí eu vou me divertir. Mas lá pelas tantas, ela bebe e passa do ponto e briga por qualquer coisa e toma um tiro, uma facada, daí vai para o hospital. Aí lá ela tem que ser operada, fica sofrendo no hospital, fica sofrendo para se curar, gasta 200, 500, 1.000 de remédio. Ela não pensa que se ela desse uma oferta, por exemplo, dando exemplo para você, seria muito mais abençoado que qualquer coisa. Muito mais. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu estava estudando a mensagem do irmão Branda que disse que estourou a espingarda dele no rosto, aqui no olho, né? Imagina, uma 45, 32, eu não entendo de arma, só entendo de 38, né? 38 eu entendo bem, Atos 2:38. Esse aí eu entendo bastante. E aí estava dizendo isso assim, e ele falou assim, eu acho que Deus me ajudou e eu não perdi o olho, fiquei, porque eu tinha esse crédito com Deus. Quer dizer, cada vez que você vem no culto, você ora, você jejua, você tem o crédito. Às vezes naquele dia tu não precisa gastar o crédito, mas lá na frente, dando um pouco, tu precisa daquele crédito lá. E daí você usa. Aí você diz assim, Deus me abençoou, eu nem vou muito na igreja. Mas Deus vai dizer assim para ti, mas tu foi na igreja, não foi muito, mas tu foi. Tu estava lá. Aquele dia que tu foi no culto, está aí o crédito agora. Está recebendo a tua vitória agora. Porque às vezes Deus ele não dá na hora, e só Deus sabe quando você precisa. Às vezes nós vemos no culto, Deus, eu quero ver a vitória. Deus, não, mas não é agora, é na hora. Então tu vê que quando ele falou isso, vamos supor, ele fez um raciocínio, a minha casa. Agora, o que Ezequias fez aqui? Ele não murmurou, não questionou Deus, não reclamou, ele virou aqui, e então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Como é que por isso que eu digo, tem que ter uma revelação, né? Deus disse que tu vai morrer e tu vai orar para Ele. Ele orou, e orou ao Senhor. Olha a oração desse homem aqui, irmão. Senhor, lembra-te, lembra-te. Sabe que Deus não sabe de tudo? Claro que Deus sabe de tudo. Deus lembra tudo que nós fizemos. Mas Ele apelou, vamos dizer assim, na carne dele, Senhor, lembra-te, Senhor. Lembra-te, te peço-te que andei diante de ti,
em verdade. Quer dizer, seguir o Senhor, crido em verdade na tua palavra, como nós estamos aqui hoje. É uma igreja de poucas pessoas, mas aqui se prega a verdade, não se engana ninguém. Aqui não estamos preocupados em ganhar ou tirar dinheiro das pessoas, ensinar as pessoas a serem abençoadas e ter uma verdadeira palavra que nos leva tanto, amém, eu quanto você para a vida eterna. Porque nós vamos ir para a vida eterna através da palavra, não tem outro meio. Através da obediência à palavra. Igrejas têm, placas de igreja tem milhões, mas a palavra é só uma. Há uma só fé, há um só Deus, há um só batismo, tudo. Lembra-te, me andei diante de ti em verdade, com inteireza, no meu fala inteireza, no meu fala assim, mas o certo é inteira, fala algumas diferentes, né? Essa Bíblia que é antiga, de coração, inteira integridade, podia ser também, algumas dizem, né? A João Fernando Almeida, né? Integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Será que nós podíamos dizer assim para Deus hoje? Senhor, eu faço só o que é reto diante de ti. O Senhor, eu. Sabe que nós podemos? Claro que podemos, irmão. Tu sabia que às vezes nós, irmãos, nos condenamos por nada? Eu e você estamos do jeito que Deus quer. Sabia? Até quando eu e você, muitas vezes, irmão, estamos pecando, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Sabia? Porque quando nós pecamos, acende um alerta aqui dentro. Jesus, tem misericórdia de mim. Quando nós pecamos, nos leva a dobrar o joelho. Senhor, tem misericórdia, eu fiz isso, Senhor. Hoje eu estava bravo, eu briguei na firma, lá eu falei alguma coisa que eu não devia, não é assim? Quer dizer, o pecado, irmão, ele tem, a pessoa não pode levar assim por um lado assim, o pecado, a pessoa, não, irmão, Deus sabe que nós pecamos, nós estamos sujeitos a pecar, mas o pecado é o que nos empurra para andar com Jesus, para os cristãos, porque esse homem aqui orou, virou para o rosto, começou a falar com Deus, eu andei reto, Mas aqui, que sinceridade, é uma prova, né? Que sinceridade. E aí Deus retrocedeu o sol, né? Amém. Essa parte aqui. Não estava bem assim, certo, né? Que ia acontecer isso. Agora imagine. Olha aí. Deus retrocedeu o sol. Eu estava lendo ali, eu só não li tudo para não ficar muito extenso. Mas você para e pensa. Nós assim, hoje. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque os irmãos lembram que às vezes as pessoas que na igreja dizem, o irmão fala alguma coisa assim no altar que as pessoas talvez não vai gostar. Domingo eu falei para o irmão Ronaldo, os irmãos lembram que estava dizendo, irmão, não tomou nenhuma ceia, nós cometemos a não cometemos mesmo, né? Algum podia dizer assim, mas o irmão comentou na frente de todo mundo, né? O apóstolo Paulo dizia assim, quando o teu irmão falhar, corrija ele. Primeiro tu chama ele particular, por exemplo. E fala para ele. Se ele não der ouvido, corrija ele na frente das pessoas, para que ele se envergonhe e as que estão ali se envergonhem para não fazer também. Mas não foi o fato, eu não corrigi ele, fiz um comentário. E no outro dia no trabalho ele falou assim, que bom que você falou aquilo, porque eu não tomava ceia, porque eu estava tentando ser perfeito. Eu fazia umas qualquer coisinha e ficava com vergonha de tomar ceia lá, porque eu me condenava um monte, que eu não era indigno de tomar ceia, irmão. De homem de céu. Todos nós estamos na mesma caminhada, irmão. Se você não tomar a Santa Ceia do Senhor, você fica fora da comunhão, que é o corpo da igreja. Mas aquilo ajudou eles. Que bom assim, porque não, tu acha que existe algum anjo ali? Só o Senhor Jesus, ele é o anjo da igreja. Ele é o anjo. E
E as pessoas têm que saber ter uma visão espiritual, que quando nós estamos pregando aqui, o irmão Valdir, por exemplo, o evangelista irmão Jairo, um dia, irmão, praticamente subiu aqui, naquele exato momento, as palavras saem da minha boca, saem da boca do evangelista, mas as palavras não são nossas, são de Deus. Agora, desceu do altar ali, é o Valdir, o Jairo. É a pessoa. Então, se nós olhar para o Valdir e para o Jairo, você talvez vai ficar, não, irmão, nós estamos, imagina, agora você vê aqui Ezequias, ele fazia uma vida reta, agora Deus mandou dizer para ele que ia morrer. Por que Deus ia se preocupar com uma pessoa que já ia morrer? Já parou para pensar? Por que Deus ia mandar um anjo lá, um profeta de Deus, Isaías, já vai morrer? Deus não precisa nem lá, mas não era. Deus permitiu o profeta lá para ver o que estava ali dentro, para testar o vaso realmente, porque nós temos que ser testados. Deus testou ele ali, e ele foi sábio, orou, virou seu rosto, e aí o que aconteceu? E chorou, ó. Vamos ler aqui. Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com inteireza de coração, e fiz tudo o que era reto aos teus olhos. Chorou Ezequias amargamente. Ó. Aí, primeiro ele se humilhou, falou com sabedoria, agora chorou. Já vou chorar. Vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E o próprio Deus estava ali naquele profeta, Isaías. Eu ouvi a tua oração na hora ali. E vi você chorando ali, as tuas lágrimas descendo e branco ali. Eu vi as tuas lágrimas. Vi você chorando. Vi as tuas lágrimas. Mas acrescentarei aos teus dias 15 anos. Que alegria agora, né? Para quem era para estar morto, quantas vezes, irmão, nós, quem sabe nem era para estar aqui. Já parou para pensar? Quantas vezes nós quase fomos? Não é assim que a gente quase que batia as botas, não é assim? Ah, se aquele cara me pegasse na rua, não é assim? Ah, se eu batesse o carro, meu Deus, não ia sobrar nada, não é assim? Ali estava Deus dizendo, ó, mais 15 anos, mais 15 anos, mais 10, mais 20, sei lá, mais 30. Porque Deus, amém, Ele vem, irmãos, para trazer vida. Vida e vida e abundância. Mas o cristão, até na morte, ele tem vida. Porque o cristão não morre. O cristão nunca morre. O cristão, ele dorme em Cristo Jesus. Amém? Amém. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Livra-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. As bênçãos começou. Primeiro o homem chorou. Quer dizer, sempre tem. Irmão, quer vitória, vai chorando, se ajoelha e chora. Não tem vitória sem luta, irmão. Todos nós estamos passando, às vezes as lutas tuas, as minhas lutas são de um jeito, cada uma é uma luta diferente. Às vezes tu luta em casa, luta com o parente, que nem nós aqui. Qual de nós gostaríamos que todos os nossos irmãos, filhos, estivessem aqui juntos, não é assim? Mas nem todos estão aqui. Mas nem todos estão perdidos, é o tempo de Deus. O nosso objetivo é continuar orando por eles, continuar buscando, amém, fazer um bom testemunho, porque nós vamos ganhar os nossos irmãos com o nosso testemunho. O nosso testemunho, que primeiro os próprios familiares nossos,
Às vezes nós moramos, eles não falam, mas pensam assim, mas se ele mora vai desistir. Esse negócio de igreja, não vai aguentar. Olha só. Está na igreja, problema. Não sei o que tem, que está vive na igreja e vive com problema. Mas ele não sabe que eu e você estamos pagando os problemas dele. Porque nós oramos por eles, nós intercedemos por eles. Por isso que tem orações, irmãos, que nós temos que. A gente ora assim, Deus abençoa, não é assim? Tem hora que nós temos que orar diferente. Deus, trata agora com ele. Trata com ela. Só que a gente às vezes tem medo de falar assim, porque se Deus vai tratar, não vai ser como nós vamos tratar, coitadinho, amorzinho do papai. Dá um chorinho, já vai lá, bota um biquinho com melzinho na boquinha. Deus vai lá e bota ferro, o laço pega. E a gente às vezes não quer. Sabe por quê? Que muitas vezes eu falo por nós, todos nós. Às vezes nós não oramos muito assim. Deus trata com meu filho, trata com a minha mãe. Tu, como cristão, tu sabe que se Deus botar a mão ali, se Deus botar a mão ali e começar a dobrar uma vasinha, dizer, Senhor, tem misericórdia. Não. Tu mandou tratar, não mandou? Senhor, não precisava. Não, comigo não é. Esse não é meu teu. É sim, não. Se converte, o pau pega. Porque Deus veio e chama. A Bíblia diz que Deus surra nós com vara de ferro, né? Você vai apanhar com vara de marmelo, é ruim, imagina de ferro. Né? Hoje pouco se usa, né? As pesadas estão de sorte, hoje quase nem marmelo você acha mais. Então quer dizer, amada igreja, que é muito maravilhoso o trabalhar de Deus na nossa vida. Isso te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá o que prometeu. Deus cumpre, irmão. Deus cumpre, porque Deus tinha que defender Ezequias. Deus tinha que defender a cidade, Deus tinha que defender o povo dele. Mas antes de tudo, Deus veio mexer com a estrutura do homem. Porque às vezes a gente, eu estou servindo a Deus, eu não faço nada de errado, não sei o quê, eu sou uma bênção de Deus. E Deus tem que chacoalhar a casa aqui. Será mesmo? Será que eu posso dar uma chacoalhada na casa? Não. Aí às vezes Deus vem. E por isso, amados irmãos, que a gente vê tantas pessoas hoje passando por problemas, casais, sofrendo por causa da desobediência. A Bíblia diz assim, o povo perece por falta de conhecimento, o povo perece por ser desobediente. Começou lá atrás com a desobediência de Adão e Eva, a desobediência do povo quando Noé fez a arca, e veio vindo. Porque, irmãos, muitas pessoas, muitas coisas que hoje a gente vê as pessoas sofrendo, não era para estar acontecendo se elas estivessem buscando Deus. Não estou dizendo ser um religioso, ser um cristão natural. Ter um tempo para Deus, ter um momento para Deus. É como que a gente tem tempo para todas as coisas, não tem? Tudo a gente tem tempo. Mas quando você tira o tempo para Deus, e quando eu vi eu estou com uma alergia na garganta, quando eu vi os irmãos fazendo agora sexta-feira, que vieram aqui, começando, eu me alegrei de que bom de ver os irmãos se motivando, alguns puderam vir, outros não puderam, porque a coisa está meio, mas vamos organizar para ajudar os irmãos aí. Mas parece tão pouco, irmão, mas é uma alegria grande, irmão. É uma alegria grande. Alguém despertar, alguém fazer um mover. Porque as coisas hoje, do jeito que está, irmãos, e vai ficar um pouco pior, mais pior, mas isso é cumprimento da Bíblia, né? A gente sabe, irmão, que Deus nos ajuda, mas eu creio numa coisa assim, que nós, o povo de Deus, irmão, Deus não vai deixar nós sofrer. Deus não vai guardar nós, vai guardar. Mas muitas pessoas vão passar. Eu digo assim,
Hoje se nós sair agora, sair todos nós aqui agora, botar no ônibus e der uma volta nesse centro, quantas pessoas, quantos jovens, moço, moça, nós vamos achar nos bares bebendo, fumando, se drogando. É verdade. Olha lá, usufruindo do seu corpo, mostrando o seu corpo, querendo se aparecer, querendo ficar moderno. Aí você vai lá para aquela juventude, vamos lá no culto, vamos na igreja, vamos. Eu não vou esse negócio de crente, essas coisas. Eu tenho meu Deus já no meu coração, não preciso estar lá dentro para que eles respondam assim. Não é ter Deus, amém? Como eles querem colocar assim, Deus no coração, no intelectual. Eles têm um Deus só no intelecto, só aqui na mente. Não tem fé em Deus. Mas é 2 segundos, 1 segundo, meio segundo, e já esqueceu de Deus. Porque servir Deus não é chato. Servir Deus não tem mulher pelada, não tem alguém te gavar, alguém. Servir de Deus é uma coisa bruta, rústica. Olha os profetas lá, os patriarcas. Pega lá Moisés, pega Abraão, tudo homem bruto, homem, né? E Deus não é, né? Como a Bíblia diz, eu lembro quando eu versículos que eu estava lendo esse dia que somos afeminados, né? Eu lembro agora até que eu estava lendo. Deus, ele é macho. Homem. O H maiúsculo, homem, machão mesmo. E a varoa é varoa. Já diz varoa e varão. Não é Joana e João, é varoa e varão. E todos os profetas, patriarcas, foram homens. Pega Isaías, pega Elias. Que linda a história deles, né? Meu Deus, é maravilhoso. Pega o Elias Tisbita. São homens rudes, homens. Sofreram também, né? Muito. Paulo, preso, castigado. Porque eles não se preocupavam, irmão. Como a Bíblia diz assim, quando fala na mulher, né? Fala no homem, o enfeite das mulheres não seja o exterior, com pérolas, com ouros, com joias caras, vestidos caríssimos, mas que seja no interno dela, que a sua beleza é interna. Porque, como eu disse esses dias, aquela vez que eu vi um vídeo do homem, o homem vai musculoso, grandão, vai ter um homem, cheio de músculo. Vai ser um esqueleto bem musculoso lá dentro. Vai ser um esqueleto bem musculoso. Porque a fulana assim, meu Deus, é tal. Quando chegar na hora de partir, agora tu já pensou? Saber que você e eu temos uma oportunidade, cada dia Deus nos dá para mais. Por isso que essa doença de Ezequias serviu para quê? Primeiramente, para ele se humilhar mais para Deus, para ele ter mais, buscar mais Deus, para ele ver que não era só ter uma vida reta, mas ele tinha que se colocar na presença. Por isso que Deus é culto nosso aqui. Ele fala assim, às vezes você vê que você tem que se colocar, buscar Deus. Às vezes você chega aqui, a tua cabeça está com tanta coisa, né? Hoje os nossos dias estão assim. E é difícil até você se conseguir se colocar na presença de Deus. Você já parou para pensar? Às vezes você demora, porque a gente tem que orar, tem que como diz assim, muitos falam assim, é uma emoção. O profeta ele diz assim, começa com uma emoção, para poder entrar no Espírito Santo. Tu tem que trazer uma emoção, você tem que mexer com o teu emocional. Você pode ver quando você começa a orar, um fundo bonito, e você começa a buscar, você começa a sentir aquela coisa gostosa, daí um pouco assim, meu Deus, tá tão bom, tá gostoso, mas vai ficando cada vez melhor. E daí um pouco você já começa a falar em língua, já começa a gritar mais alto, quer dizer, já não está mais a emoção, já está, o Espírito Santo já está ali trabalhando. Mas tem que começar. Tem que começar de algum jeito. Tem que buscar, porque se nós ficar aqui como um 2 de pau, só olhando, não tem, irmão. Por quê? Porque o louvor, ele é o que movimenta nós. Os guerreiros de Deus estão louvando, estão cantando. A
Amém? Louvado o nome do Senhor Jesus. Farei voltar. Deus é Deus, né, irmão? 10 graus à sombra do relógio. Até no relógio Deus manda, né? O relógio do mundo aí, né? O relógio de Deus, né? Perdão. O sol. De a casa, pelos quais já declinou com o sol. Quer dizer, eu já tinha. Vai voltar. Como o mar lá. Vai voltar. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Declinou com o sol. Assim recuou o sol 10 graus pelos quais já tinha andado. Tu vê como é que é, irmão? Olha só. Quer dizer, Que nem Josué também. nem Josué. Às vezes era para nós estar lá e acabar. Deus volta e começa tudo de novo. Aí de novo. Escrito de Ezequiel, rei de Judá, depois de sua enfermidade e cura, ó, depois da sua enfermidade e de cura, eu disse, em pleno vigor de meus dias, olha, devo entrar nas portas da sepultura e ser privado do resto dos meus anos. Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes. Ó. Hoje nós estamos na terra dos viventes ainda. Amém? Jamais verei o homem com os moradores do mundo, como a choça de pasto. A minha morada foi arrancada e arrebatada de mim. Como um tecelão enrolei a minha vida. E ele me cortou de tear, noite e dia, deste cabo de mim, perdão. Esperei com paciência até a madrugada, mas como um leão ele quebrou todos os meus ossos, noite e dia, deste cabo de mim, como o grobo ou andorinha, assim eu chirriava na minha diz, e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar para o alto. Ando oprimido, ó Senhor, fica por meu fiador, mas o que direi? Ele falou comigo e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente todos os meus anos. Olha, que coisa, né, irmão? Quer dizer, não adianta, irmão. A Bíblia diz que aqueles que se humilham, Deus exalta. Andar humildemente, não é andar pobre. Andar sem uma pessoa humilde, uma pessoa amorosa, ter compaixão. Então, uma igreja, e que nós possamos, irmãos, colocar nossa casa em ordem cada dia, revisar, olhar, porque nós só vamos vencer o mal, irmãos, com amor, sabia? Nós só vamos conseguir verdadeiro cristão adorando Deus com amor. Nós só vamos, amém, sentir a presença de Deus com amor. Nós só vamos ver os milagres de Deus na minha e na sua vida com amor, porque o amor ele derruba qualquer coisa. O amor ele cura qualquer coisa. O amor ele liberta nós de tudo que é tranqueira, de angústia, de raiva, de ódio. Porque o nosso coração ele tem que estar sempre limpo. Nosso coração tem que estar aberto. As pessoas às vezes fazem mal para nós, desejam mal, vamos dizer assim, falam de nós. Mas nós temos, como homem e mulher de Deus, tem algo. Amar mais elas. Amar mais de tanto nós amar elas. Um dia ela vai dizer, não pode. Tudo que eu tenho feito para ti, ainda tu me ama. O que tu tem? Quanto mais eu te prejudico, mais tu me ama. Aí um dia você ganha ela para Jesus. Sabia?
Como é que Jesus ganhou nós, trouxe nós, foi buscar nós? Quanto mais nós prejudicávamos Jesus no mundo, desobedecia, fazia a nossa vontade, mais Ele nos amava. Quanto mais, não, porque eu vou. O amor dele é imenso. Um dia nós, sabe que esse Jesus é maravilhoso mesmo? Será que ele me aceita? Será que se eu me render? Não. Ele está com os braços abertos. Ele não conhecia a palavra ainda, né? Verdade. Acho que demorou muito. Verdade. Esse Jesus, ele é tremendo. O amor dele. Ali na cruz do Calvário. Eu estava meditando hoje, estou ensinando. É questão, vamos dizer assim. Jesus na cruz do Calvário, 2 ladrões não tinha? Sim. Um à esquerda e um à direita. Qual dos dois, ou da esquerda ou da direita, irmão, que disse: e aí, tu não era Deus? Desce da cruz, se tu é Deus. Qual dos dois que falou isso para Jesus? O da esquerda ou da direita? Hã? Qual dos dois? Tinha 2 ali. Um na esquerda e um na direita. Não foi o ladrão, foi o outro. Tinha 2 ali. É. Um disse assim: se tu és Deus, desce da cruz agora. Eu sou Deus ainda. O outro, senhor, rapaz, fica quieto. Ó. Nós estamos aqui porque merecemos a morte de cruz. Esse aí é inocente. Tanto é que aquele que disse para Deus descer da cruz, pelo menos que a gente viu no Adventista, né? O corpo já veio lá e puf, nos olhos dele, já foi nos olhos dele. Já mostrando. Né? O da esquerda, irmão. Pode prestar atenção, da esquerda. Foi o primeiro que tirou. O primeiro que tirou. E aí? Todo mundo ali. Porque quando você está, irmão, como o rei aqui, ó, ele estava com uma enfermidade, ele estava ali. Quando você não olha para Deus, com amor, quando você não consegue discernir, que naquele ladrão ele estava ali, sofrendo, ele estava com raiva, ele quis até, todo aquele alvoroço. E aí ele quis, né? E aí, tu não era Deus? Tu não disse que era filho de Deus, que destruiu o templo e tal? Desce da cruz aí, ó, meu irmão. Olha, só que Jesus desceu da cruz. E está vivo aí. Ele desceu da cruz também, mas ele não é. Ele ficou na cruz. Foi condenado, né? A morte, foi para a morte. Já o outro ladrão desceu da cruz, mas foi por Jesus. Porque quando Jesus ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É hoje. Então, amada igreja, quando Deus nos chama é hoje, é agora. Quando a palavra do profeta chega para nós é para agora, para te alertar, para te tirar. E aí você tem que abrir o teu entendimento, você vê a obra de Deus. Porque eu canso de ver todos os pregadores assim: não cai uma folha de uma árvore se não é pela permissão de Deus, não é assim? Mas quando você coloca a folha de árvore para ele joga fora. Assopra, não quer. Não, mas é que eu tenho uma igreja já, irmão. Não, mas tu não tem igreja, tem uma denominação. A igreja é essa aqui que eu estou te apresentando, ó. Essa é a igreja. Tu tem um lugar para te ir lá, um religioso. Mas Deus tem a sua palavra. E ela tem que vir através de um profeta. Através da via correta, senão tu vai se perder. Porque se não estiver na linha, irmão, como é que tu vai saber? Paulo, Pedro, Tiago, João, todo mundo sabia que eles andavam com Jesus. Então eles tinham aquela fé naqueles homens. Agora, Abraão, Isaac, lá, os profetas lá de trás, Abraão, Moisés, Daniel, eles tinham a palavra ali, porque eles falavam direto com o Salvador, ouviam a voz de Deus. Deus falava com eles. Deus vinha ali, chamava Abraão. Deus dentro lá no jardim do Éden ia lá e falava, conversava com Adão, todo dia ia bater um papo com Adão. Até não quebrar a palavra.
Por isso que não precisa dizer, mas o pecado, não. O pecado, ele está aí, ó, para qualquer pessoa. Existe uma coisa chamada livre-arbítrio. É você escolhe, você é o que escolhe. Quer ter uma vida abençoada? Uma vida abençoada? Ouça a Deus, ande com Deus, obedeça a Deus, faça a vontade de Deus, se alegre com Deus. O problema é que hoje as pessoas dizem assim, mas andar com Deus, parece que é tão chato, não sei o quê. Aí, parece que vem, desanima, né? Onde que devia de se animar, a pessoa se desanima. Porque Deus não. Quando você tem com Deus, é uma particularidade tua de Deus. Quando Deus opera, o que tu está sentindo, os outros não estão sentindo. Por isso que eles não entendem. Tu está aqui, glória a Deus, aleluia. Que bênção de culto, a pessoa está assim, não entendi nada. Não entendeu essa gente aí. Que bênção. É que exagero. Você que sente, sabe? Que sente. Porque no mundo a gente é que chega a cabeça de cachaça, até não querer mais para sentir alguma coisa, né? Mas sentia, bastante dor na cabeça no outro dia, né? O dia inteiro latejando, precisando dar dor na cabeça. Bambe. Com Jesus não. Jesus não precisa. O próprio Espírito Santo vem nos dar uma alegria que eles podem tomar um litro de cachaça. Seja o que for, não vai ter. Como disse aquele cantor ali que se converteu agora, embora que seja lá famoso, que eu tinha de dinheiro, tudo conquistei. Fama, dinheiro, milhões, mas eu não tinha paz. Não tinha, mas quando eu conheci Jesus, aí preencheu. Então agora eu só vou adorar a Deus, não vou mais cantar as coisas do mundo. Tu vê como é que é? Deus é maravilhoso. Elvis Presley, diz o profeta, né, trocou Jesus por 50 Cadillac. E acabou. O maior escritor, né, quase a maioria dos hinos da harpa antiga é do Elvis Presley. Cantor aquele que depois. Já pensou o dom que Deus deu para ele? Tem que se compor, né? Porque não é fácil para compor um hino, vamos dizer assim, não é fácil. Mas quando a gente. Deus dá um dom, Deus dá um dom. Se coloque de pé, já tem passado as horas. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor Jesus.